E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Isaías, leremos o capítulo 30. Agora o principal, Senhor, está aqui a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, que possamos ser instrumento do Senhor, para que mais pessoas acessem a tua palavra, se assim for a tua vontade, e que se faça na vida dessas pessoas, Senhor, conforme a tua vontade. Tudo isso te pedimos, desde já te agradecemos, no precioso nome do teu Filho unigênito e também em um nome do Senhor. Amém. Temos o capítulo 30 de Isaías, 33 versículos, e nos diz do versículo 1 em diante. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito sem me consultar, buscam refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoar. Repetindo o quarto versículo do capítulo 30, que nos diz: porque os príncipes de Judá já estão em Zoã e os seus embaixadores já chegaram a Anes. Todos se envergonharão de um povo que nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Sentença contra a besta do sul, através da terra da aflição e angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente volante, levam a lombos de jumento as suas riquezas e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio, por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dize-nos coisas aprazíveis, profetiza-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais essas palavras, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Portanto, essa maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente num momento. O Senhor o quebrantará como se... Repetindo o versículo 14 de Isaías, capítulo 30, que nos diz: o Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar a água da poça. Porque assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. Antes dizeis: não sobre cavalos fugiremos, porquanto fugireis. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Repetindo o versículo 16, que nos diz: antes dizeis: não sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis. E sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Versículo 17 nos diz: 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cimo do monte e como o estandarte no outeiro. Versículo 17, novamente: 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cimo do monte e como o estandarte no outeiro. 18º, por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor
é Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do seu clamor, e ouvindo-a te responderá. Repetindo o versículo 19 que nos diz: porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Quando se desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão antes de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Lança-as lá as fora como coisa imunda, e a cada um dirás: fora daqui. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que sementes a terra, com também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, alipada com pá e forquilha. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como o fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço para peneirar as nações com peneira de destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa, e alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosamente e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Assíria, quando ela a fere com a vara. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será o som de tamborins e harpas, e combaterá, vibrando golpes contra eles. 33º e último versículo do capítulo 30 de Isaías nos diz: porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei. A pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Pois bem, 33 versículos do capítulo 30 de Isaías, que nos fala contra a aliança do Egito, do versículo 1 até o 17, nos fala de promessas consoladoras para Sião, do 18 até o versículo 26, e nos fala do versículo 27 ao 33 do julgamento da Assíria. Pois bem, possamos observar a natureza da vontade do Senhor. Alguns detêm a promessa de salvação, promessas consoladoras, tais quais a de Sião, e para outros é reservado o julgamento e as respectivas consequências dos seus atos praticados. Possamos então viver pedindo ao Senhor que alimente as nossas sementes com seu amor, com seu favor, com seu poder, tal qual nos diz o versículo 23. Sucesso, que Deus nos abençoe.